Bem, nós estamos ao vivo novamente no Colóquio Internacional Ressonâncias de Estudos Ecocríticos, promovido pelo Grupo de Estudos Ecocríticos, o GECO, da Universidade Federal do Paraná e Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E, sem mais delongas, já que nós estamos com um pequeno atraso, essas coisas que vão acontecendo nesse tipo de evento, eu gostaria de agradecer aos professores que estão aqui para compor essa mesa e passar uma breve apresentação da nossa, da primeira professora que vai falar hoje, para que a gente consiga fazer isso num tempo a contento. A professora Marilene Weinhardt, ela possui graduação em Letras pela UFPR, mestrado e doutorado em Literatura Brasileira pela USP, pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Aliás, esse é um resumo muito resumido de qualquer um dos professores que estão aqui, né? Porque senão quem quiser saber mais, olha o currículo Lattes. Só para ter uma praxe de apresentação. Atualmente é professora sênior da Universidade Federal do Paraná, bolsista de produtividade e pesquisa nível 1C do CNPq, tem 30 mestres, filhos acadêmicos, mestrado, quase 20 de doutorado, um sem número de artigos, livros, capítulos, livros organizados, né? Nomeadamente sobre a temática da ficção histórica, da história da memória, do romance histórico. Grande prazer pela conversa de hoje com a Marilene. E então passo essa palavra e vamos ouvir. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu agradeço a oportunidade de participar desta mesa e deste evento. Agradeço aos organizadores, especialmente ao professor Márcio Cantarim, que me fez o convite. As minhas pesquisas, como o professor Márcio disse, são centradas na ficção histórica brasileira contemporânea. Aparentemente, são bastante distantes das preocupações do grupo de pesquisas e estudos da ecocrítica. Quando do gentil convite, me ocorreu que poderia procurar sistematizar alguma reflexão a propósito, não apenas da presença, mas da participação mesmo do espaço geográfico na Guerra dos Farrapos, temática histórica a respeito do qual eu tenho um levantamento bastante exaustivo. Nas abordagens da ficção histórica, eu estive sempre mais atenta à questão da temporalidade, como é mais próximo, à primeira vista, de quem reflete sobre os limites ou os cruzamentos da ficção com a história. A paisagem estava lá como um dado natural. Natural não apenas no sentido da natureza, mas como se fosse um cenário ocidental, nas minhas leituras iniciais, ou até bem pouco tempo atrás. Foi quando a teoria começou a insistir no diálogo entre temporalidade e espacialidade que eu atentei para a relevância do espaço geográfico na Guerra dos Farrapos. Ou melhor, eu não estudo a Guerra dos Farrapos, e sim a ficcionalização, as ficcionalizações desse tempo e desse espaço históricos. Então, eu atentei para a figuração. Eu sempre insisto em usar a palavra figuração no lugar de representação, que traz em si, porque a representação traz em si a noção de fidelidade ao real, e não é essa a minha discussão. Então, eu atentei para a figuração, para o modo como os escritores figuram o espaço real, que, afinal, é decisivo em uma luta armada. É lugar comum dizer que Napoleão não foi vencido pelas forças armadas russas, e sim pelas condições atmosféricas das estepes. E mais, ainda que o espaço seja o mesmo, nas ficcionalizações da Guerra dos Farrapos, é relevante observar como a figuração varia ao longo do tempo de acordo com as normas estéticas e com o modo de se relacionar com o mundo de cada época. Então, minha reflexão é sobre como se figura o tempo nas ficcionalizações da Guerra dos Farrapos, atentando para as diferenças no modo dessa figuração na produção do século XIX
e para o século XX. O primeiro romance sobre o episódio histórico é praticamente contemporâneo aos fatos. Mal se dissipara o cheiro de pólvora e de sangue da longa Guerra dos Farrapos, que durou de 1835 até 1845, longos 10 anos de guerra na província, e já a temática era apropriada pela ficção, com o lançamento já em 1847, portanto só 2 anos depois, do título A Divina Pastora, do escritor gaúcho José Antônio do Valle, escritor que posteriormente agregou ao seu nome Caldre e Fião. Ficou José Antônio do Valle, Caldre e Fião. Vale lembrar que a data está muito próxima à da publicação dos primeiros romances brasileiros que, segundo Antônio Cândido, merecem essa classificação de gênero, romance. A publicação das Sandálias do Pescador, de Teixeira e Souza, é de 1846, e A Moreninha é de 1844 e O Moço Loiro de 1845, ambos de Macedo. Então, o gaúcho, já 2 anos depois, publicou o seu romance. Trata-se basicamente de uma história de amor nas normas do cânone romântico. Do ponto de vista ideológico, não há defesa da posição contestadora, nem louvor à resistência. Mais adiante vocês vão entender por que eu insisto nisso. Na verdade, o Caldre e Fião escreve um libelo pela paz. Quanto ao aspecto que eu quero destacar, a descrição do espaço soma-se ao registro de costumes, dos usos linguísticos e, sobretudo, dos rigores do frio. As descrições da natureza asseguram a cor local e dão oportunidade a comparações que o leitor brasileiro habituou-se a ver como tipicamente alencarianas. Sirva de exemplo. O personagem diz: parti. O veado perseguido dos cães e dos caçadores não corre mais veloz nem mais ligeiro. O leitor da produção romântica reconhece bem esse recurso. Agora, a partir daqui, eu vou valer sobretudo de citações, porque eu acho que é muito mais, eu peço que pode subir a citação, Andressa, eu acho que é muito mais interessante, faz muito mais sentido irmos ao texto ficcional mesmo, do que eu ficar fazendo paráfrase dele, né? Então, da Dina Pastora. Um domingo, João saiu de casa acompanhado de seus filhos para distrair-se no majestoso dos campos. Esta nossa terra apresenta o quadro mais pitoresco do mundo. É um panorama rico, variado, copiado fielmente do Éden dos justos. João e sua família o contemplavam. Por cima de pequenas elevações do terreno extenso se estendia um tapete mole de verdura constante, que ia terminar debaixo das sombras do mato virgem das serranias gerais, dos Alpes americanos, como tributário que se deita curvado pelo peso dos presentes sobre os degraus do áureo trono do seu altivo senhor, como o ginete que, acabonhado da fadiga, se prosterna à porta do guerreiro invencível do sul, do monarca das coxilhas. Estendendo-se a vista nesse oceano de campo, cujas elevações simulavam as ondas levantando-se, embatendo-se e desvanecendo-se sucessivamente, além, lá onde o horizonte termina em curvatura, via-se uma zona verde-negra bordada de aurirroxos esmaltes que nos deixa o sol retirando-se, no fim do dia, a iluminar a oposta parte da nossa esfera terrestre. A longos espaços, os bordados desse tapete eram interceptados à nossa vista por algumas árvores grandes e folhudas que formavam pequenos bosques conhecidos pelos habitantes dessas plagas com o nome de capões, onde se acolhiam os ternos cantores da natureza. Bem, essa descrição segue mais um pouco aí e apresenta a oportunidade para a personagem... Pode fechar, Cita. A oportunidade para a personagem evocar os povos originários da região, lamentando que nesta altura já estejam exterminados. A descrição segue, como viram, os padrões da época, tanto pela idealização como pelo desejo de dar a conhecer uma porção do país pela ótica romântica. Vale lembrar que o autor estava morando no Rio de Janeiro. Assim, ele não escreve para os conterrâneos, ele figura sua província aos leitores da corte. E mais, consegue embutir na evocação um traço indianista, também nos mores da idealização romântica. Pouco mais tarde, o mesmo Caldre e Fião volta à prática do mesmo gênero e do mesmo assunto histórico. Ele publica O Corsário, aparece primeiro em folhetim, no jornal americano do Rio de Janeiro, já em 1849, e a publicação em livro vai se dar em 1851.
Eu vou fazer questão de ir acentuando as datas, não que eu tenha expectativa de que alguém vai lembrar de coisa, mas é para, de momento imediato, ir fazendo os paralelos com o tempo dos acontecimentos e com a frequentação desse assunto. Ele pode ser lido, o Corsário, como um romance da preparação da guerra. Outra cena da paisagem gaúcha é apresentada ao leitor da corte. Os naufrágios constituem o motor dessa narrativa. A cena da abertura situa-se nos momentos em que sucede um naufrágio na praia de Tramandaí, episódio rotineiro naquela altura. Um grupo de moradores da região tem por ocupação a tarefa de se dividir entre a ação humanitária e o saque, dedicando-se ao salvamento de possíveis sobreviventes e ao aproveitamento dos despojos. Eu selecionei, pode subir, uma passagem que ilustra meu propósito de examinar o modo de apresentar a paisagem nessa altura do século XIX. Uma clara noite ostentava risonho um fluido manto de luz que mandava a lua e a natureza toda fagueira, se embrulhava nele, ao mesmo tempo que patenteava com faceiro desdém aos olhos dos homens toda a grandiosidade e as sedutoras ilusões do seu odorífico seio. As águas da Lagoa dos Patos estavam plácidas e sossegadas. Nenhum vento ousava perturbar a superfície de seu prateado espelho. Não muito distante dele, está falando do Banco de São Simão, não muito distante dele, para as partes do rincão do Anastácio, poderia ser visto por alguns dos anjos que presidem a solidão das noites sobre as águas e as faragens brandíssimas que por ela correm com seu encanto. Dir-se-ia nessa hora que o lago nos oferecia cenas de placidez e de felizes perspectivas da harmonia da natureza. Mas não era assim. Vai seguir uma cena de abordagem violenta de uma embarcação. A paisagem aquática é tão idealizada quanto a campestre. O vocabulário, as imagens, todos os recursos acentuam a beleza do quadro natural que oferece as tais felizes perspectivas. Não falta nem mesmo a presença do sobrenatural, na evocação dos anjos presidindo a solidão das noites. No entanto, a ação humana não está em harmonia com a natureza. Ao contrário, entra em choque com ela. Mas a natureza vai aparecer também em convulsão, levando embarcações a pique. Aí a ação humana vai contrabalançar o mal. Logo no segundo parágrafo, descreve-se uma tempestade no mar. Pode subir. Em uma tempestade horrível sibilava na cumeada dos céus e lambia com suas enormes línguas a superfície dos mares e montuosidades da terra, produzindo o estrépito tenebroso do inferno e o pavor que faz convulsar o homem entre o amor e o temor de Deus. Exemplos dessas convulsões do mar aí se multiplicam no texto. Nessa tempestade aí, uma embarcação é vitimada por esse poderoso ataque da natureza, e logo a heroína vai aparecer para socorrer os náufragos. Bem, a publicação seguinte a situar a ação romanesca na Guerra dos Farrapos é do polígrafo, ele escreveu de muitos gêneros, o Apolinário Porto Alegre. O título dele é O Vaquiano, e foi publicado na Revista do Partenon Literário em 1872, e só vai aparecer em livro em 1927. As ações da personagem que dá título ao romance são ideais para a descrição do espaço físico vaquiano, uma vez que a expertise do vaquiano é justamente ser um guia naqueles territórios. Então, trata-se de outra face do romantismo, que o trecho que eu selecionei, é o lado horrível. Se no romance anterior aparecer uma natureza ameaçadora, era um momento passageiro só. Nesse aqui, essa natureza horrível é insistente. Pode passar, por favor. O inverno desatava as madeixas emperladas de gelo, tão triste que magoava o coração e despertava ideias sombrias, como céus e terras. Não sei que íntima e mística afinidade existe entre a natureza e a alma humana, que a morte e cor de uma se reflete na outra como em bacias de límpidas águas, que o murmúrio surdo e melancólico desta, como num tímpano, encontra ecos naquela. O inverno é um cemitério. Sazão de morte que não poupa a terna vergôntea, nem as cataçóis da asa do colibri. Por isso o calafrio que se sente quando ele se aproxima, o terror que vaga na floresta e na campina, a palidez do manto de verduras, a ausência dos cantores plumosos. E depois o minuano.
Como é cruel ele que fustiga a árvore secular, que aspergia doce sombra no ardor da sesta, até lhe arrancar uma por uma as folhas de seu diadema, que cresta a várzea a pouco vicejante, que cresta a várzea a pouco vicejante alfombra. Era no dia 14 de julho, o sol cambava, o raio do crepúsculo, sírio que vela um ataúde, lambia a face da terra. Expressão de agonia, lampejo precursor da morte, ia deitar-se o pai da natureza. Quem então o visse diria que buscava o leito de descanso numa sepultura imensa como ele próprio, as profundezas do infinito. O cenário sobre que pairamos não recendia menos tristeza. Eram os campos de Vacaria. Ao norte, o rio Pelotas arquejava, descontando febrilmente um réquiem. Ao sul, o Taquari o acompanhava em notas não menos lúgubres. De um lado, lombro verde negro da Serra Geral, interceptando o horizonte. Do outro, mato português, cuja respiração simulava o paroxismo cruel de leviatãs que estrebucham. O teto, o céu, cujas fímbrias eram as brumas alvacentas e leves coloridas. De leve coloridas. Ajuntai o efeito dos troncos quase desnudos de roupas em pé no lusco-fusco da tarde, fantasmas dos séculos estendendo longos e musculosos braços por todas as direções, sacudindo ao sopro do pálido arrebol as barbas grisalhas e venerandas. Ajuntai mais o bio, ora profundo e cavernoso da onça, ora estrídulo e agudo da jaguatirica, o solfejo áspero e atroador do itanha, o piar agoureiro das corujas, o bramido do minuano, que fazia ranger os estípites e galhada da selva, que revolvia os capinzais como oceanos, e tereis o quadro, se não completo, em miniatura ao menos. E ele continua, e estava bem longo, eu acabei cortando esse texto aí. Né? Imagino que não seja muito comum para o pessoal hoje ler esse tipo de texto, principalmente com essa linguagem. Né? É nesse cenário de horror que vai se mover o Vaquiano. Só para enfrentar e transitar nesse quadro já merece ser chamado de herói. A sugestividade do trecho dispensa maiores comentários, pela seleção vocabular, pelas imagens e mesmo pela sintaxe. O último romance sobre a Revolução Farroupilha, publicado no século XIX, recebeu um título bem breve, Os Farrapos. O autor é Luiz Alves de Oliveira Belo, que o publicou em 1877, tanto em folhetim como em livro. E eu vou selecionar um fragmento inicial de um capítulo intitulado Saudade. Pode colocar. Entardecia, o sol franjava de púrpura e bordava de febras douro a orla do poente, como para despedir-se da terra com a galhardia pomposa de um rei que se parte de seu povo e de seu trono. O crepúsculo desenhava um incêndio nas águas plácidas do Guaíba, emblema expressivo da guerra civil, que lacerava em bandos encarniçados a família rio-grandense e tingia de sangue de irmãos campinas pitorescas da província. O rio arfava suavemente ao bafejo da viração. Nas florestas ondulavam as árvores, melhando vagarosas os ramos, como para acenar o adeus saudoso ao dia que descambava. O gorjeio dos pássaros já não era tão estrídulo, senão o arpejo velado e lutuoso, a penumbra noturna sombreava já o horizonte oriental, e a imagem dela, a melancolia do cismar, invadindo a alma do homem, derramava nela essa tristeza ignota que parece a nostalgia da luz. As galas da hora vespertina são taciturnas, sendo belas. Alguma coisa fúnebre no ocaso do astro-rei, como se assiste ao passamento de um amigo. As estrelas que se acendem no céu semelham os brandões mortuários. O silêncio da natureza assiste-lhe da dor, e as trevas que se desfraldam fazem pensar no tremendo mistério da leitura. Com quanta lágrima ardente orvalha o coração, em que despertam sentimentos íntimos e vagamente dolorosos o cair da tarde. Até a natureza se recolhe e langue, e como rumor místico perpassa na aragem, falando à terra dos arcanos desconhecidos. Entardecia. Bom, minhas escolhas de trechos a usar como exemplo no conjunto da produção do século XIX, sempre incidindo sobre a descrição do espaço natural, não foram aleatórias. Eu quis chamar a atenção para pontos comuns entre essas citações. As descrições da natureza são longas, eu ainda fiz muitos cortes nelas, em geral essas descrições se estendem por mais páginas até, não apenas por mais linhas. A exuberância de adjetivação, verifica-se contraste entre evocações clássicas e expressões do uso local, e é corriqueira a relação entre a cena natural ou as condições atmosféricas e a situação narrativa, seja por semelhança, seja por oposição.
Enfim, como estudiosa da ficção histórica, eu não posso me furtar um comentário que não diz respeito propriamente ao assunto ficcionalização do espaço. É o seguinte, no caso da produção do século XIX, quando se apreende a voz autoral, ela não manifesta tendência ou mesmo simpatia por nenhum dos lados da contenda, e sim todas pregam o pacifismo, são todas vozes pela paz. A produção romanesca sobre o episódio histórico segue pujante no século XX. Eu vou passar ao longo das obras que cobrem várias gerações, passando pela Revolução Farroupilha, como não poderia deixar de ser, mas que não são dedicadas exclusivamente ao evento, apesar do lugar que ocupam na história da literatura brasileira. É o caso da trilogia O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, do díptico A Ferro e Fogo, do Josué Guimarães. E também vou passar rapidamente por algumas outras obras, porque me quero me deter em 3 títulos pelo rendimento que oferecem ao meu tema. O primeiro que eu vou deixar aqui só o registro é de Otelo Rosa, Os Amores de Canabarro, que é de 1933. No centenário da eclosão do movimento, ou seja, 1935, havia distanciamento temporal que permitia a heroicização. A primeira publicação dessa maré de homenagens em que me detenho não é a glorificação deste ou daquele lado, muito pelo contrário. O autor, Félix Contreiras Rodrigues, encontra curiosa forma de homenagear os valores gaúchos presentes nos dois lados. Essa forma é dando memória e voz a uma personagem cujo papel é central naquela cultura, um cavalo. O título é Farrapo, Memórias de um Cavalo. Surpreendentemente para mim, que me encantei com esse texto, pelo recurso e pelo discurso mesmo, esse romance é muito pouco citado nas histórias da literatura. Além de se reconhecer aí o recurso lendário de dar voz aos animais, eu encontrei eco na minha memória de leitora criança e Memórias de um Burro, da Condessa de Seguir. Mas, como verão, não segue muito esse modelo, não. Na literatura brasileira dita séria, ser não humano como narrador vai aparecer com o Gato Raul, de Horas Nuas, de Lígia Fagundes Telles, que foi lançado em 1989. E ainda assim, a narrativa do Raul não é centrada nas aventuras do narrador, do gato, e sim da sua dona, ou tutora, como se diz hoje. Por todas essas razões, e mais pela tendência contemporânea da qual a ecocrítica faz parte, pelo modo como se dão as relações entre seres humanos e não humanos, eu não vou seguir exatamente a mesma metodologia, não vou me limitar a surpreender um quadro do espaço temporal, vou tratar um pouco do processo narrativo. Farrapo, que recebeu esse nome muito antes da Revolução Federalista, da Revolução Farroupilha, mas é que depois ele resistiu tanto à doma que quando, afinal, foi domado, ele estava um farrapo, né? Aí se recuperou. É um cavalo excepcional, quanto aos valores como um cavalo, nascido em 1823, portanto, na idade avançada de 24 anos para um cavalo, quando em 1847, pouco depois da assinatura da paz, ele está de volta à sua querência, em repouso, como prêmio pelas qualidades e pelos serviços prestados. Então, ele ocupa o tempo narrando para uma audiência composta por cavalos jovens. Sua capacidade de lembrar é extraordinária, seja pela faixa de tempo que abrange, seja pelo detalhamento. Tanto é capaz de narrar as sensações do próprio nascimento, como o diálogo ocorrido entre seres humanos ouvido há muitos anos. Assim, seu discurso incorpora, sem fissuras, os procedimentos da oralidade dos domadores ou os soldados de baixa extração social e a expressão de líderes políticos e comandantes. A atribuição da voz narrativa ao cavalo faz com que a grandiloquência na figuração dos feitos guerreiros e o entusiasmo com o que é típico seja temperado com tiradas de efeito irônico. Por exemplo, ele entende o que significa para o gaúcho preparar e consumir o churrasco. Ele até procura ficar na fumaça do braseiro para evitar os mosquitos, e isso lhe dá a oportunidade de ouvir as conversas entre os homens e assim produzir um relato mais detalhado. Mas é o sabor do pasto que lhe diz respeito e, portanto, aparece como muito mais qualidades do que a carne. Do ponto de vista do pacto com o leitor, não há problema de verossimilhança, desde que se aceitou que um cavalo entende o discurso dos homens, faz planos e relações de causa e efeito, percebe as emoções de quem o monta e ainda narra. Tratando-se de figurar o mundo gaúcho, acentua-se a comunicação entre montaria e cavaleiro,
não só quanto às ações propriamente, mas também a identificação do estado do espírito. Ele foi a montaria preferida de muitos dos heróis da Guerra Farroupilha, foi requisitado sempre e cedido para as figuras mais expressivas. Quase toda a vida ele esteve à disposição do Exército da República, ou seja, os farrapos. No entanto, foi ferido em batalha e foi abandonado. Não restou o recurso a não ser abandoná-lo numa retirada. O Exército Imperial o encontrou e conseguiu curá-lo com muitos cuidados, e ele passa a ser montado pelo Barão de Caxias. Farrapo percebe que esse chefe também é bom ginete, ou seja, cavaleiro. Ele também é imbuído de ideais de qualidades morais, portanto, portador das características prezadas naquela região e naquela sociedade. Nessa altura, o leitor percebe que o rendimento do recurso narrativo vai além da singularidade e demarcar a importância do cavalo naquela cultura. Retrospectivamente, atenta para a ausência de censura da opção política adversária. O heroísmo dos farroupilhas é encarecido, mas não corresponde à atribuição de características negativas ao inimigo. E eu passo, então, esse vai ser um exemplo rápido. Pode passar. Lembro-me de ter dito, certa vez, mastigando um bocado de flechilha, é um tipo de capim, que sou crioulo desta mesma querência da carpintaria, onde venho buscando sepultura. Andei por muitas terras, provei muitas pastagens, mas nenhuma terra como esta, nenhum capim tão gostoso como este do pago em que nasci. Pode não ser assim para os outros que não tenham visto a luz aqui, mas é isso que me diziam os sentidos cada vez que, por este mundo em fora, pensava no meu torrão dos tempos de potrilho. Quando se encara a via pelo lado do coração, parece que sempre estamos à soga da primeira querência. A soga amarrado, né? Bom, faz todo sentido que a percepção do espaço por um cavalo se dê pela qualidade do pasto. O recurso narrativo nos envolve a ponto de nem nos irritarmos com a idealização do passado e com a manifestação nativista. Farrapo não é o único não humano a registrar sua experiência na participação da Guerra Farroupilha. Em República das Carretas, Barbosa Lessa publicou nos anos 70, nós não conseguimos identificar precisamente em que ano, pela editora Globo. O título remete à perspectiva adotada na narrativa, centrada na constante mudança da capital da República Farroupilha em decorrência dos movimentos da luta. Isso, República das Carretas. A República estava, na verdade, não estava numa cidade, estava sempre em trânsito, estava sempre viajando. Nos momentos de itinerância, às vezes a consciência, agora não é sempre, mas às vezes a consciência narradora é de experientes bois carreiros, boi carreiro que puxa carros. Não se trata de antropomorfizar os animais ou neles centrar a narração, transformando-os em ponto de observação. Ele se mantém na sua condição de boi de canga, porém tem consciência do momento e de seu papel. Já no terceiro parágrafo do texto vai aparecer o primeiro exemplo. Podemos apresentar. Antes não era essa consciência que estava narrando, né? Ele entra aí, o boi fortaleza. Desde a descida das pedras altas, ele vem reconhecendo o caminho, tenuemente delineado na solidão dos campos. Ele pressente que mais algumas horas de lento avançar, enxergando só os gados da superfície, ou talvez mais um pernoite, e estará descortinando uma fileira de casinholas brancas, com 3 ou 4 varandões vistosos, e aquelas torres onde um cincerro soa 1000 vezes mais forte que o cincerro que ele carrega no pescoço. O primeiro cincerro é da torre da igreja, né? Boi de canga, já curtido de puxar carretas, ele conhece a palmo as vilas, freguesias e estâncias que Deus extraviou entre a lagoa e a fronteira. O boi chamar o sino da igreja de cincerro é significativo. A comemoração do sesquicentenário da Revolução, ou seja, o ano de 1985, foi oportunidade para comemorações e revisões. A conjugação do que ocorria no cenário nacional, nas duas áreas de conhecimento, a saber, a pujança da ficção histórica, que nas últimas décadas do século XX é muito significativa, e a renovação metodológica nos estudos históricos, foi momento propício para novas expressões no romance histórico. Em outras publicações do período, eu vou entre outras publicações do período, eu vou focalizar aquela que provavelmente tenha sido a razão para a eleição dessa perspectiva que eu adotei. Eu devo ter tido essa ideia, eu acho que a partir do romance Os Varões Assinalados, do Tabajara Ruas.
Aí se conjuga o romance de heróis anunciado no título que ecoa Camões, os varões assinalados, a figuração de indivíduos portadores indivíduos que são os heróis da guerra, oficialmente, os heróis oficiais, mas que no romance são portadores de dúvidas, de fraquezas humanas. Provavelmente aí se conjuga o cotidiano dos acampamentos e a fulgurância épica das batalhas. Provavelmente lição extraída dos movimentos de câmera aprendida pelo cinéfilo, que é o caso do autor, Tabajara Ruas. O romance foi reeditado, por vezes com transformações significativas, como lançamento em fascículos, em versão em quadrinhos, e o que diz bem da permanência do interesse. No romance do Tabajara Ruas, abundam os exemplos em que a singularidade do espaço geográfico condiciona a luta. Eu seleciono apenas 2 passagens, a primeira centrada em um indivíduo, a segunda num grupo. A primeira vai focalizar os momentos iniciais, um dos primeiros confrontos, se não o primeiro confronto da guerra. Está no bloco 4, no bloco 6. No bloco 6 se focaliza um grupo de 30 soldados farroupilhas em uma das entradas da capital da província, comandado pelo Cabo Rocha, que é muito experiente em batalhas. Aí a descrição encarece muito a experiência do Cabo Rocha e o comportamento dos soldados em relação a ele. No bloco seguinte, no 7, inicia-se a luta. E o meu exemplo é do bloco 8, em que o enfrentamento já começou e o centro da narração é o comandante da tropa imperial. Pode passar. O Visconde de Camamu era um homem da corte. Afora os exercícios de ordem unida, as paradas em homenagem ao imperador menino e o aborrecimento de levantar cedo, nunca envolvera-se em combate mais violento do que os travados nos saraus por uma valsa com a dama da moda. Naquele lugar escuro, naquele fim de mundo, naquela noite de bruma fria com cintilações de água gelada, o elegante Visconde deparou com o ataque como uma aparição. Aterrado, ele viu os vultos, que lhe pareceram gigantescos, avançarem. Bebeu o pressentimento amargo e transparente da tragédia. Naquela noite, naquele lugar, com aquelas pessoas, começava algo irreversível. Fechou os olhos e esporeou com toda a força o animal. Esbarrou em alguma coisa dura, brusco arranco tirou-o da cela e entendeu que seu coração dava voltas, e sua sincera coragem, seus dias de caserna, suas aulas com o oficial francês, sua equitação, sua esgrima, seu latim, sua elegância, suas damas perfumadas precipitavam-se num abismo escuro. Eu pulei alguns parágrafos. Depois. O medo completou seu ciclo quando o bravo Visconde, pôde finalmente chegar ao palácio iluminado do presidente Braga. Chegou depois do lançaço derrubá-lo do cavalo e depois de correr na escuridão, tropeçando, caindo, levantando, atravessando banhados, sentindo a farda bordada em ouro esfrangalhar-se nos espinheiros, sentindo o orgulho e o penacho esfrangalharem-se nos espinheiros. Chegou percorrendo vielas mal iluminadas, andrajoso, sem barretina, sem banda, sem espada, sem penacho. A singularidade do espaço se patenteia na inadequação da personagem àquele ambiente. Eu creio que o exemplo é suficientemente ilustrativo disso. A outra passagem selecionada situa-se agora em espaço catarinense, em uma marcha de retirada. Uma tropa está subindo a serra rumo a Lages. É a última citação. Pode passar. Com espanto, Teixeira Nunes, que estava comandando a tropa, percebeu que já não podia mais distinguir a retaguarda da expedição. O vaquiano que ia ao seu lado foi categórico. É a viração, vamos ter que parar. Para Teixeira Nunes, viração é a brisa que desliza rente ao chão e se transforma num vento forte, quente e rebelde, principalmente na primavera. Ali a viração era o nevoeiro. Mais alguns minutos e já não se via quase mais nada. O mundo metamorfoseava-se em algo pastoso e disforme, frio e cego. Não podiam dar um passo. Mesmo as pessoas mais próximas eram vultos disformes. Avançar seria temerário. A ordem foi transmitida. Todos ficassem imóveis em seus lugares até a serração passar. Silêncio branco, silêncio gelado, silêncio da beira de abismo, silêncio amarrado em mistério e medo caiu no exército dos homens acostumados com as extensões do pampa, com o horizonte aberto, com espaços sem fim.
Ali, o exército republicano estava prensado contra a rocha, rente a um despenhadeiro de centenas de metros e sem poder ver o rosto do companheiro ao lado. O silêncio era uma grande pedra imobilizando o exército. Às vezes ouviam relinchos, tosses, uma pata impaciente escarvando o chão duro. O tempo começa a passar. O frio penetra as roupas. O exército imobilizado treme de frio. Vultos escuros passam no ar perto deles. Gritos de pássaros atravessam a paisagem petrificada. O mundo tinha morrido. Bom, esse trecho prova que a natureza nem sempre esteve ao lado dos republicanos, que eles também tiveram que se deparar com espaços que não lhes eram conhecidos. A natureza representou reveses também para eles. De uma forma ou de outra, a natureza interferiu na luta. Eu passei ao largo de pelo menos mais 2 títulos. A Guerra dos Farrapos, do Alcir Cheuich, que é do Sesc Centenário, e A Prole do Corvo, do Luiz Antônio de Assis Brasil, que centra fogo na desmistificação. Em ambos esses textos também não faltam passagens para ilustrar o modo como se figura o espaço, mas eu me encaminho para a conclusão. Então, a produção do século XIX, o espaço natural é enquadramento, cenário. No máximo, comporta reflexo emocional, seja confirmando, seja se contrapondo ao estado de espírito das personagens. Nas ficcionalizações do século XX, a geografia e as condições atmosféricas típicas de determinados espaços são figuradas influindo nos acontecimentos, senão determinando-os mesmo. O recurso da apropriação da apreensão do entorno por não humanos contribui para constituir o significado do ambiente. É essa diferença de percepção que se processa no tempo que eu procurei demonstrar recorrendo a exemplos. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, professora Marilene. Você ficou um pouco receosa, vou falar no Congresso de Ecocrítica, quando eu convidei, né? Mas nossos alunos que são 40 pessoas agora assistindo pelo YouTube, e tem muitos mestrandos que pensam em trabalhos para doutorado. Existe tanta ideia de tese em potência na sua fala, né, nesses romances, nessas possibilidades de tese sobre ecocrítica, eu quero dizer. Outras haveria mesmo. E foi muito bom. Obrigada. Nós temos um espaço para perguntas e discussões ao final da mesa. Eu passo a palavra ao meu colega, professor Klaus, para apresentar os próximos palestrantes. Muito bem. Muito obrigado, professora Marilene. Foi legal assistir sobre algo que ainda não conhecia, totalmente estranho, mas foi muito instrutivo, muito legal. Eu devo apresentar rapidinho o seu colega Fernando Gil, que está lá agora, está aparecendo lá, que depois tem que dar aula ainda hoje à noite, né, Fernando? Então, eu acho que talvez a gente possa fazer o seguinte: depois da sua fala, podemos abrir um espaço para os 2 colegas brasileiros debater um pouquinho e em seguida, o último pode ser o Helmut. Podemos resolver isso assim. O professor Fernando é professor titular da nossa UFPA em Curitiba, com ênfase em literatura brasileira, obviamente, né? Ele pesquisa a relação entre a crítica literária e o pensamento e a realidade social brasileira. Ele é pesquisador do CNPq. Atualmente, ele desenvolve uma pesquisa nova sobre o pobre, a pobreza e o escrito brasileiro nas primeiras 3 décadas do século passado. Ele tem muitos artigos acadêmicos publicados e vários livros. Os últimos 2 são A Matéria Rural e A Formação do Romance Brasileiro. E o último é pelo prisma rural. E acredito que também foram esses 2 livros
essas duas publicações decisivas para ele receber o Prêmio Jabuti neste ano na área de letras e línguas e linguística, né? Uma área geral. É a primeira vez que esse prêmio foi concedido, e um colega nosso, que nos orgulha muito, o Fernando, conseguiu isso. Então, seja bem-vindo, Fernando, e agora a fala é sua. Obrigado, Klaus, pela generosa apresentação. Agradeço também o convite que você me fez e quero parabenizar também pela organização do evento, né? E agradecer também as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Pelo canal da pós-graduação. Bom, como a Marilene, eu também não sou da área da ecocrítica, né? Eu vou tentar contribuir, na medida do possível, para a discussão do evento, tendo em vista algumas questões que eu procurei analisar a respeito do romance rural no século XIX, né? Então, a minha ideia aqui é tentar, de forma bastante rápida, sucinta, tentar situar como, pelo menos, parte ou um modo bastante específico, como a natureza ingressa no romance rural brasileiro do século XIX. E quando eu falo em romance rural brasileiro do século XIX, para quem não tem muita ideia, para quem não é da área de literatura brasileira, eu penso em romances, por exemplo, como chamados romances de fazenda, do José de Alencar, como O Tio, O Tronco do Ipê, O Gaúcho, O Sertanejo, todos eles, repito, do José de Alencar. Ou então romances como Inocência, do Visconde de Toné, O Cabeleira, de Franklin Távora, O Garimpeiro, do Bernardo Guimarães, O Vaquiano, do Apolinário de Porto Alegre, que é justamente um gaúcho. Então, esse conjunto de romances surgidos, quase todos, na década de 70 do século XIX, né? Então, é esse conjunto de romances que eu vou assim, tentar situar de forma genérica a presença da natureza neles, né? Eu queria começar, antes de tudo, com uma observação que o Cândido faz no ensaio de 1970, chamado Literatura e Subdesenvolvimento, em que o Cândido aponta a presença da natureza na literatura brasileira e também na literatura latino-americana como um todo, né? E nesse ensaio, Literatura e Subdesenvolvimento, o Cândido sinaliza que a natureza, pelo menos parte da sua função na literatura latino-americana e na brasileira especificamente, teria uma espécie de lugar compensatório, né? A natureza é um lugar compensatório que se relaciona à própria percepção da pátria. Pátria e natureza são dois binômios que se vinculam do ponto de vista de como a natureza opera ideologicamente ao longo do romantismo brasileiro. O que o Cândido quer dizer com função compensatória da natureza? Fundamentalmente, o que o Cândido nota nesse ensaio é que, diante das debilidades materiais, institucionais dos países latino-americanos e do Brasil
repito, em particular, a natureza se transforma num elemento substitutivo, compensatório a essas debilidades, a essas fraquezas, ou, se vocês quiserem também, a esse atraso, digamos assim, supostamente civilizatório, pelo qual passavam esses países em boa parte recém-independentes, da Espanha ou de Portugal, no nosso caso, né? Diante desse atraso, e claro, o atraso é sempre relativo aos países centrais europeus, essa, digamos assim, a comparação civilizatória que está por trás dessa posição do Cândido. Quer dizer, diante desse atraso civilizatório, a pátria grande corresponde também, só pode ser compensado por uma visão da natureza também grande. E no caso do Brasil, essa grandeza não deixava de ser real, né, num certo sentido, né? Não deixava de ser uma grandeza constituinte do que era a própria natureza do país, né? Então, esse é um dado que o Cândido vai chamar a atenção, e ele vai chamar esse caráter hiperbólico que a natureza adquire na literatura romântica, esse caráter também que ele vai chamar de gigantismo paisagístico, em parte, ao menos em parte, o caráter grandioso vai estar presente também no romance rural, né? Mas veja, o Cândido, nesse ensaio, ele generaliza esse aspecto da natureza, da pátria e do romantismo brasileiro. Eu vou dizer que, bom, a gente lendo essas obras a que eu me referi com cuidado, a coisa é e não é assim como Cândido nos coloca. Eu diria que a função da natureza no romance rural do século XIX não tem simplesmente uma função compensatória, né? Ela não opera só em função do suposto atraso. Eu diria que a sua presença é mais complexa, é mais variada e sobredeterminada por vários outros fatores, né? Claro que e nem sempre vai ter como marca, como fala o Antônio Cândido, uma espécie de sentimento de euforia, de otimismo, como em parte, pelo menos, estaria presente, segundo Cândido, no romantismo. Eu diria que ela é muito mais variada, muito mais matizada, a presença da natureza nesses romances. Eu queria, então, de um lado, ela é mais matizada, ela não é simplesmente um olhar eufórico, otimista e compensatório em função, digamos assim, do encalacramento civilizatório brasileiro. Eu diria que a natureza no romance rural brasileiro do século XIX tem uma espécie de posição discursiva estratégica, né? O que eu quero dizer com isso? Fundamentalmente, eu quero dizer que a natureza, ela é, nesses romances, e quem leu eu diria, quem leu um romance, leu o começo de praticamente todos eles, que é o seguinte: a natureza é uma espécie de pórtico de entrada para o mundo rural desses romances, né? E aí, o mundo rural, eu me refiro, pode ser o Cerrado do Centro-Oeste, pode ser o Pampa do Sul, pode ser o mundo sertanejo
nordestino, pode ser a floresta amazônica e assim por diante, né? Então, quer dizer, todos esses romances têm como ponto inicial a apresentação da natureza e, eventualmente, alguma relação com o homem daquele meio, né? Pode ser o gaúcho, pode ser o sertanejo, né? Pode ser o caipira, etc. Então, quer dizer, há uma relação aí entre homem e natureza, mas em que a natureza é o elemento predominante, né? Como eu falei, ela é uma espécie de portal de ingresso, de hall de ingresso a esse romance. Por isso que eu digo que a natureza ocupa uma posição estratégica porque ela faz uma espécie de trânsito, um suposto trânsito entre esse mundo que o leitor vai adentrar, esse mundo rural, né? E o mundo urbano a quem esses romances é dirigido. E o leitor urbano, né, que é o leitor predominante, a quem esses romances são dirigidos, né? Então, é interessante, né? Porque o modo como se dá a apresentação, se eu tiver tempo, eu leio uma ou outra passagem de abertura desse romance, mas eu acho que não vou ter tempo. Essa abertura dos romances, né, como eu disse, é um pórtico de trânsito do mundo rural a que o leitor urbano pertence para o suposto mundo urbano a que o leitor supostamente desconhece. Mundo urbano, repito, pode ser o Pampa, pode ser o Cerrado, mundo urbano que é desconhecido, repito, suposto por esse leitor. Quer dizer, então, essa abertura, ela empurra essa espécie de estratégia discursiva, joga o leitor citatino, né, para um espaço, para um universo que não seria supostamente o do próprio leitor, né? Então, é interessante como a abertura do romance rural funciona como uma espécie de entrada ao mundo desconhecido. E esse mundo desconhecido, ele passa a ser conhecido pela natureza, né? Eu faço aqui um rápido parênteses, né? Todos esses romances a que eu me referi, Inocência, Tio, o Cabeleira, o Tronco de Ipê, o Vaquiano e outros, eles surgiram, como eu disse, nos anos 70, né? O primeiro censo no Brasil, como vocês devem saber, é de 1872. Né? E aí, repito, estou fazendo um rápido parênteses aqui para dar uns dados interessantes. E em 1872, a população brasileira, arredondando, é de mais ou menos 10 milhões de pessoas, né? Sendo que 15% são formados por escravos, né? O que dá mais ou menos essa população de 10 milhões, não chega a 10 milhões, 9 milhões 930, segundo o censo de 72. Dessas, 1.510 são escravos, né? Um pouco mais de 1 milhão moram
no que a gente chamaria de cidade no século XIX. A maior cidade do século XIX, em 72, é o Rio de Janeiro, com cerca de 240 mil pessoas, uma população de mais ou menos 240 mil pessoas. A segunda cidade é Salvador, né? E a terceira é Recife, com bem menos, uma população bem menor, né? Bem, a principal ocupação dentro das estatísticas de 72, um dos critérios de discriminação da população, né, era também a ocupação da população. A maior parte da população é dada como lavradora, né? Então, veja, você tem mais ou menos 10% moram na cidade, 90% mora no campo, né? A principal ocupação da população é com atividade agrícola, né? Pode ser também, enfim, pastoril, né, eventualmente. Mas, enfim, é relacionado com as lides campeiras. Portanto, a vida brasileira, no século XIX, nos anos 70, é predominantemente rural, né? Mas os livros, os nossos romances, estavam ficcionalizando uma natureza que supostamente os leitores não a conheciam, né? Esse é um dado que me parece muito, muito curioso. O Rio de Janeiro era uma cidade, para os parâmetros brasileiros, era uma cidade grande, mas ao mesmo tempo era um grande campo, né? Você saía de Santa Teresa, havia várias fazendas ao redor do morro de Santa Teresa, né? De café, enfim, né? Ou de cana-de-açúcar ainda. Então, quer dizer, é interessante essa necessidade de se criar uma espécie de distinção entre o espaço citadino e o espaço rural, sendo que as coisas, nesse momento, historicamente, como espaço social, são praticamente contíguas, são praticamente, eu diria, indistintas, né? Do ponto de vista da geografia, do que seja o espaço rural e o espaço urbano no Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o romance rural inventa a necessidade, e a gente teria que ver por que ele inventa essa necessidade, de se criar uma espécie de espaço rural que é absolutamente desconhecido, ou faz parecer ser absolutamente desconhecido do leitor da cidade, né? Então, esse é o dado para o qual eu queria chamar a atenção. Obviamente que essa indistinção se dá pelo fato de a sociedade brasileira do século XIX, dos anos 70, dos anos 60, ainda não ser uma sociedade absolutamente complexa, né? Em termos de divisão social do trabalho, em termos de ter, enfim, uma sociedade urbano-industrial estabelecida e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, há essa espécie de criação dessa ilusão de distinção, né? E de forma muito expressiva na literatura brasileira. E é interessante que, no momento em que essa diferença se estabelece e a natureza se dá como uma figuração de abertura desses romances, o matizamento, a função da natureza vai ser muito diversa, né? Na abertura desses romances, né? O que eu quero dizer com natureza diversa, né? Ela pode ser, por exemplo,
E aí eu penso num romance como O Vaquiano, do Apolinário de Porto Alegre, que é um romance, se não me engano, de 72, né, de 1872, em que, na sua abertura, a natureza estabelece uma relação, eu diria, sublimemente monstruosa, né? A natureza é algo avassalador. Ela é um elemento que toma um caráter, do ponto de vista da linguagem, ela se antropomorfiza e os recursos prosopopeicos, né, acabam dominando a linguagem, que se humaniza, mas humaniza a ponto de, para o sujeito que transita por esse espaço natural, ele se sente absolutamente oprimido, né? Tal é a grandiosidade da forma de se apresentar esse mundo natural que toma vida própria, né? E se transforma quase uma espécie de fantasmagoria para o próprio ser humano, né? Essa é uma das formas de apresentação dessa natureza. Uma outra forma de apresentação dessa natureza, ela pode estar presente, por exemplo, num romance como O Gaúcho, do Alencar, e parece que os gaúchos estão dominando aqui a fala, por enquanto, as várias falas, minha e da Marilene, né? Mas, enfim, o romance passa no Rio Grande do Sul, mas ele é escrito por um cearense, que é o Alencar. No caso do Gaúcho, há uma espécie de simbiose, de situação equânime entre a grandeza da natureza e o sujeito, e o personagem que pertence a esse mundo, né? Quer dizer, um sujeito intrépido, valoroso, valente, só poderia ser abrigado por uma natureza como essa. Também ela grandiosa, também ela quase que indomável, a ponto de, na verdade, só ser domada por um sujeito como a figura de um gaúcho, né? Segundo a percepção ficcional que o Alencar nos figura no romance, no seu romance, né? Então, quer dizer, aí você tem duas formas de se fazer representar a natureza e a relação com o homem. Eu poderia estabelecer uma terceira, que está, por exemplo, no romance como o Inocência, do Toné, em que a relação entre natureza e homem ela se dá quase de forma autônoma, né? O que eu quero dizer com forma autônoma? Ou seja, os dois elementos, homem e natureza, estão de tal forma assim, tem algo parecido com o que acontece também no gaúcho, mas é um pouco diferente porque não tem a ideia da grandiosidade do homem sertanejo, no caso do Toné, né? Tanto que o capítulo se chama, que é o capítulo que abre o romance, se chama O Sertão e o Sertanejo, né? Que é a apresentação dessas duas figuras. E essas duas figuras, elas se colocam quase como uma relação naturalizada entre si. Não há um espanto do narrador diante desses dois elementos, né? Eles têm um caráter quase que simbiótico, né? A natureza é inconsciente em relação ao homem, como não poderia deixar de ser, mas muito mais do que isso, o homem, o sertanejo,
ele é inconsciente em relação à natureza. Ali é um locus absolutamente naturalizado para ele, né? O que não acontecia nos dois romances anteriores a que eu me referi, né? Porque há uma grandiosidade na natureza, há ou uma ameaça, ou ela é grande e só pode ser compensado por um sujeito ficcional também grandioso. Ali não, ali no Toné, a coisa meio que se naturaliza, né? Eu não diria que ela tem o tamanho ordinário, comum, né? Mas ela se naturaliza num tamanho mais, digamos assim, humanizado. Então, eu coloco só essas três, digamos assim, linhagens de como a natureza se comporta no romance rural do século XIX, matizando três andamentos diferentes entre si, né? E mostrando como esses três romances eles inventam esse espaço rural numa necessidade, obviamente, do ponto de vista do imaginário, de complexificar uma sociedade que, na verdade, não era tão complexa assim. Mas a natureza parece ter essa função no romance rural brasileiro, né? Então, eu paro por aqui, porque eu também já não tenho muito tempo, e quero agradecer quem está nos assistindo, quero agradecer também ao convite de novo, e desculpe se daqui a pouco vou ter que sair muito rapidamente, né, do nosso encontro. Grato a todos e a todas. Muito bem. Muito obrigado, Fernando, pela contribuição instrutiva, pelo menos para quem não está tão acostumado com a matéria. Rapidamente, perguntas para o professor Fernando, antes de ele sumir para a aula. Se tiver no público perguntas. Fernando, você está desligado agora, você desligou. Qualquer coisa, pode deixar pergunta, me mande, eu posso responder para a pessoa que me enviar pessoalmente, só deixa o e-mail também, né, que daí eu posso. Porque até as pessoas se organizarem e pensarem os problemas, as questões, são crianças. Requer um certo tempo. Né? Tem parabéns aqui, de várias pessoas, mas ainda não surgiu nenhuma pergunta, então a gente não vai prender você aqui. Tá. Obrigado, Klaus, obrigado, gente, Marilene, Helmut, né? A gente todos agradece. Um grande abraço. Boa aula. Muito bem. O Helmut já está na sua sala, em casa, esperando. Em casa quer dizer em São Paulo. Ele é professor titular da USP de letras, especificamente letras alemão. Eles têm uma pós-graduação também só de letras alemão. Ele é pesquisador do CNPq nível 1 também, igual o Gil. Ele tem na USP um pouco menos de já quase 25 anos, né, de carreira acadêmica. Antes era professor em Buenos Aires, há algum tempo, e depois mudou para o Brasil. Ele tem pesquisas em literatura contemporânea, a época de Goethe também, autobiografia, literatura do Holocausto e junto com isso, memória cultural, entre outros campos. Ele pesquisa, ele tem muitos artigos publicados, ele publicou diversos livros e editou, e tem
40 capítulos de livros. 40 capítulos de livros publicados. Eu não sei como ele fez isso, mas ele tem. Parabéns, Helmut. A gente está feliz de ter você agora conosco e ver uma perspectiva sobre uma literatura que não está tão presente quando a gente fala sobre a literatura do século XIX, pensando na literatura brasileira, América Latina, e nos romantismos britânicos e americanos, mas o Helmut vai falar sobre uma literatura mais já da segunda, um conto, uma novela, um conto maior da segunda metade do século XIX, Der Schimmelreiter, de Storm. Por favor, Helmut, você tem a palavra. Muito obrigado, Klaus, pela apresentação. Agradeço também muito pelo convite. Já aproveitei bastante das falas da Marilene, do Fernando, também do Greg antes. E, bom, sim, vou tentar apresentar minhas folhas. Não sei se isso vai funcionar. Não, isso não. Tem que ser, pode ser PDF ou não? Não, eu acho que aqui vai. Vocês conseguem visualizar? Vocês me ouvem? Oi? Eu acho que está funcionando, né? Não ouço mais ninguém. Oi? Está me escutando, Helmut? Agora sim. Agora sim. Está indo bem. Tá, ok, então eu vou começar. Eu vou ler meu texto para controlar um pouco melhor o tempo, certo? Então, a literatura realista europeia do século XIX não é conhecida por se posicionar contra o progresso da tecnologia e a favor da natureza. Isso também se aplica aos realistas de língua alemã, entre os quais Theodor Storm ocupa uma posição central no cânone. Sua novela Der Schimmelreiter, publicada em 1888, ano da morte do autor, se passa na costa do Mar do Norte, na Frísia, e trata de Hauke Haien, um homem de origem humilde que é autodidata obsessivo na construção de diques, que é vital para sua região. Ele chega à posição de senhor dos diques por meio de um casamento favorável e defende suas ideias inovadoras sobre o perfil mais adequado para o dique contra os membros conservadores da comunidade de seu vilarejo. No entanto, ele negligencia a manutenção do dique mais antigo, que se rompe durante uma tempestade e sua família e o próprio senhor dos diques são engolidos pelo mar. Seu trabalho, porém, o novo dique com perfil achatado no lado do mar, resiste ao teste do tempo e permanece de pé ainda 100 anos depois. Esse núcleo da trama contém a mensagem do poder da engenhosidade humana, que inicialmente tem de prevalecer contra a resistência, mas que, no final, protege e expande os lares e as terras das pessoas contra uma natureza destrutiva para o benefício de todos. Hauke Haien aparece quase como um segundo Fausto. Como um segundo Fausto, que também pretende realizar um grande projeto civilizatório de aterro marítimo no último ato da segunda parte da tragédia, mas morre antes que tudo possa ser concluído. Desde que a Alemanha foi unificada sob comando do imperador Guilherme I, em 1871, desenvolveu-se uma recepção nacionalista conservadora de Goethe e sua principal obra, que via o protagonista Fausto
como um protótipo do homem de ação, um homem fáustico, como se costuma dizer. O que a personagem de Goethe representa, alegoricamente, é concretizado por Theodor Storm em um indivíduo histórica e cenicamente definido com muita precisão. Só rapidamente aqui mencionando, existe uma antiga tradução para o português do Brasil de 1963 e ou melhor dito, duas traduções do seu colega Klaus da Universidade Federal de Paraná, o Maurício Mendonça Cardoso, professor de tradução. É muito interessante como ele traduziu essa novela importante na literatura alemã duas vezes. Uma vez de uma forma estrangeirizante e uma vez de uma forma naturalizante, digamos assim. Né? Essa é a segunda aqui, o Centauro Branco, que ambienta no Brasil mesmo. Então, eu vou citar os trechos que eu preciso da novela dessa primeira aqui, a assombrosa história do homem do cavalo branco. Vale mencionar que a novela não foi publicada originalmente como um livro, mas em duas partes da revista Neue Rundschau, um dos mais prestigiados periódicos que floresceram em toda a Europa no século XIX, esse aqui assinado pela burguesia culta, lido mensalmente e encadernado em livros no final do ano. A revista continha regularmente contribuições literárias de autores proeminentes, muitas vezes em parcelas, mas a maior parte dos artigos era composta dos textos factuais sobre história, ciência, política, arte e literatura, escritos por corifeios dos respectivos assuntos. Os romances e novelas realistas de Theodor Storm, Gottfried Keller, Paul Heyse, Conrad Ferdinand Meyer e Theodor Fontane tiveram que se defender neste contexto um tanto positivista. Esperava-se deles ser tão fiel à realidade quanto os artigos científicos populares aos quais os autores pretendiam atender com seu programa do realismo poético. Não se tratava de uma representação naturalista da realidade, como na literatura francesa e inglesa, criticada por eles, mas de uma verdade superior que só poderia ser alcançada por meios ficcionais. Na novela de Storm, pode-se argumentar que essa verdade mais elevada está, acima de tudo, nos momentos lúgubres que se contrapõem ao realismo da representação. O resumo da trama fica, portanto, extremamente incompleto, pois não apenas ignora os aspectos sinistros do enredo, mas também negligencia completamente a forma da narrativa. Trata-se de uma estrutura habilmente encaixada em duas molduras, ou seja, uma intradiegese dupla. No primeiro nível, um narrador em primeira pessoa, que poderia ser identificado com o autor, relata seu primeiro encontro com essa história em uma leitura de sua infância. Ele rende de memória essa história que leu numa revista por volta de 1830. Na revista, o narrador anônimo, de segundo grau, conta seu encontro com um fantasma enquanto cavalgava num dique em uma noite de tempestade, aparição que lhe é explicada pouco depois em uma taberna como o fantasma do antigo mestre dos diques Hauke Hain, o homem do cavalo branco, o Schimmelreiter. A história desse Hauke Hain, que teria vivido por volta de 1750, é revelada pelo narrador de terceiro grau, o mestre-escola do vilarejo defensor do iluminismo, que se afirma que a história contém muita superstição e é uma arte contá-la sem isso. Mas, a pedido do ouvinte, ele não omite os elementos supersticiosos.
Então, por meio do duplo distanciamento intradiegético da narrativa em relação à realidade do autor, Storm relativiza o status epistêmico das aparições sobrenaturais e, até certo ponto, preserva o caráter realista de sua novela. Afinal de contas, o programa realista é, em princípio, incompatível com fenômenos sobrenaturais e, nesse sentido, distinguiu-se explicitamente dos contos milagrosos do período romântico anterior. No entanto, os fantasmas não são tão raros na obra de Storm, mas aqui eles aparecem apenas como fenômenos narrados dentro da ficção e não como fantasmas reais. No caso dessa novela, porém, os fenômenos assombrosos da intradiegese penetram também na narração de segundo grau. O narrador do segundo nível encontra 2 vezes esse homem que cavalga durante a tempestade em um cavalo branco e depois aparentemente desaparece em um poço de água junto com seu cavalo. O que torna a descrição detalhada dessa figura tão assustadora é a ausência de qualquer som produzido pelos cascos do cavalo. O que o viajante viu no dique é explicado pelos homens da taverna como o famigerado cavaleiro do cavalo branco. Além disso, a aparição se repete novamente quando eles estão na taverna, ao lado de fora das janelas, onde o mestre-escola conta a história da pessoa e do fantasma. As pessoas presentes, já acostumadas com a aparência, entendem ela como alerta e saem para descobrir qual parte do dique está ameaçada pela enchente atual. Eles também, por experiência, que o fantasma do cavaleiro branco aparece em noites de tempestade para avisar os habitantes. Quando a realidade do fantasma é questionada mais tarde pelo mestre-escola, o visitante é lembrado que ele mesmo viu o cavaleiro já antes de ter ouvido falar de sua história e da superstição associada a ela. Portanto, pode-se presumir que Storm estava empenhado em dar a esse espírito uma certa existência, embora duvidosa, que adquire um significado central para sua narrativa. Tampouco se pode dizer que ele é introduzido apenas para expor a superstição como tal, já que nem o mestre-escola racionalista consegue omitir os aspectos fantasmáticos da sua narração. O leitor permanece em um limbo quanto ao que fazer com os fenômenos sobrenaturais. Para o leitor permanece indefinido se as aparições de fato pertencem à realidade da ficção ou são fruto da imaginação das pessoas envolvidas. Isso corresponde aproximadamente à definição do fantástico de Todorov, que constata o estatuto incerto do sobrenatural na narrativa fantástica. Também estaria de acordo com a definição de Roger Caillois, para quem a irrupção de algo inexplicável, uma fissura na realidade normal, caracteriza a literatura fantástica. Se nós restringirmos a narrativa de segundo grau, porém, estamos lidando com um fantasma bastante benigno. Embora o cavaleiro tenha um ar estranho por ser um morto, um revenant, isso é atenuado pelo fato de que ele é familiar aos habitantes da costa e eles até o veem como um espírito benevolente que lhes mostra onde estão os perigos das inundações que se repetem ciclicamente. Mesmo depois da sua morte, esse Hauke Haien seria alguém que se preocupa com o bem-estar das pessoas, da mesma forma que a obra O Dique, que leva seu nome, continua a proteger a comunidade, mantendo a violência do mar à distância. Na narrativa de terceiro grau, os elementos assombrosos estão ligados ao caráter trágico do protagonista. Enquanto a novela, como um todo, termina
com a partida do narrador do segundo grau, que cavalga num dia assolarado e pacífico sobre o dique de Reforma, a história interna de Hauke Hein termina em desespero. Ele se joga na água com seu cavalo quando percebe que a água está entrando por ele ter negligenciado as construções antigas em sua ambição e agora vê sua esposa e filha se afogarem na enchente. Era, como diz o narrador, o bramido do mau tempo que anunciava o fim do mundo. Entretanto, não se trata de um suicídio, mas de um autossacrifício do protagonista que se despede do mundo com as palavras: Senhor, meu Deus, leva-me contigo, mas poupa os outros. Sua morte voluntária é, portanto, uma espécie de revisão da sua anterior recusa a um sacrifício. Sua esposa havia lhe contado sobre um costume dos habitantes da costa. Se alguém, algum dia, quisesse construir uma barragem capaz de resistir à força daquele canal, seria preciso pretender ali dentro alguma coisa viva e enterrá-la junto. Ao construírem o dique do outro lado da enseada, há uns 100 anos, dizem que enterraram lá uma criança cigana que teriam comprado da própria mãe por muito dinheiro. Mas hoje em dia, ninguém venderia o seu próprio filho. Durante a obra do novo dique, Hauke Hein percebe que os homens realmente querem jogar um cachorro vadio no poço de escavação. Ele intervém e salva o animal com as palavras: não haverá ultragem em nosso trabalho. Mas encontra uma resistência feroz dos homens e sua autoridade é posta à prova. O protagonista aparece mais uma vez como um homem de esclarecimento e progresso enfrentando a superstição bárbara dos ignorantes. A lógica do enredo, entretanto, é diferente. Por mais horrível que o costume possa parecer, para nós, ele se baseia em tradições antigas e universais, segundo as quais o sacrifício de uma construção serve para reconciliar entidades demoníacas em cujo domínio o homem intervém por meio de suas construções. É uma citação de Hans Berchtold Stäubli, que escreveu no século XIX ainda o grande dicionário da superstição alemã. A entidade demoníaca, nesse caso, é o mar, e seus habitantes sabem muito bem que sua violência não pode ser calculada, e é por isso que eles preferem oferecer-lhe um ser vivo em vez de eles mesmos serem vítimas. Sem dúvida, isso é irracional, porque o mar não é um demônio que se importaria com os supostos sacrifícios que são feitos ou não a ele. Mas, se por um lado a narrativa recomenda ao leitor a simpatia pelo ato heróico de Hauke Hein contra a superstição bárbara, ela também mostra que a confiança dele em sua técnica de engenharia é equivocada. Embora seu próprio dique dure pelos próximos 100 anos, isso acontece, assim insinua a narração, porque seu próprio criador se sacrificou, quando se deu conta da sua hubris. Como comenta Christoph Begemann, um crítico importante dessa novela, o que o iluminista havia negado anteriormente, agora se apodera dele e de forma radicalizada, quando ele retorna do sacrifício animal para o sacrifício humano. Assim como as rupturas da história interna nos personagens e fora deles são geralmente reproduzidas na moldura, o próprio ato sacrificial de Hauke
também retorna, pois ele é o mesmo lugar, a mesma ruptura na qual o homem do cavalo branco mergulha no próximo nível narrativo para avisar sobre o desastre. O texto também permite que essa profecia seja cumprida. A história realista sobre o criador dos diques, que é vencido pelos elementos que ele havia inicialmente negado, ensina o leitor sobre o poder da natureza, que não pode ser compreendido completamente pelo homem e seus meios racionais. O retorno do cavaleiro branco, após sua morte, aparece como uma espécie de expiação de uma dívida que ele tem que pagar aos elementos. Contudo, no nível sobrenatural da história, o nível sobrenatural da história não se limita ao aspecto do sacrifício. O cavalo desempenha um papel significativo. Na história interna, o cavalo só aparece quando Haukehaien recebe de seu superior a autorização para o novo dique. Isso foi precedido por uma conversa entre Hauke e sua esposa, na qual ficou claro que seu projeto também era motivado por interesses econômicos. Como resultado, uma grande área de terra, que atualmente fica em frente ao dique, seria definitivamente drenada e transferida para a posse segura dos agricultores e, portanto, também para o mestre dos diques. Esse aumento em sua já considerável riqueza não é necessário porque, como sua esposa ressalta, eles nem sequer têm filhos. O dique, portanto, não é motivado só pela maior segurança dos habitantes, mas também por uma dinâmica própria de aumentar a propriedade e da ganância, ou seja, são motivos duvidosos que seguem a lógica do capitalismo ou, em contextos religiosos, estão relacionados a um pecado mortal. A construção do dique é, portanto, a hubris de Haukehaien e, portanto, a hubris de Haukehaien começam exatamente na segunda metade da história, onde foi interrompida na edição da revista, deixando os leitores em suspense durante um mês. O narrador relata a visita de Haukehaien à cidade, onde ele recebe permissão para construir seu dique e, no caminho de volta, compra um cavalo branco completamente dilapidado. As circunstâncias que envolvem a compra são assustadoras. O vendedor é um sujeito duvidoso que inicialmente pede muito dinheiro. Haukehaien tem a sensação repetida de que o animal está olhando para ele suplicante e acaba aceitando a compra por um preço mais baixo. Aí, então, mulher, topei o negócio e apertei aquela mão escura. Para mim, mas parecia uma garra descomunal que o sujeito me estendia. Agora temos um cavalo branco e por um preço mais que razoável. Só estranhei uma coisa. Quando eu já vinha seguindo o meu caminho, ouvi uma gargalhada atrás de mim. No que me virei, lá estava o cigano, pernas afastadas, braços atrás do corpo, rindo como um demônio. A figura não apenas ri como um diabo, mas o comércio certamente mostra sinais de um pacto com o demônio. A natureza diabólica do comerciante e do cavalo também é indicada por muitos detalhes. A esposa fica assustada com a história e tem premonições ruins, mas isso não impede Haukehaien de recuperar a saúde do animal e usá-lo exclusivamente, sobretudo, porque este não tolera nenhum outro cavaleiro. Comentários dos habitantes sobre o corcel selvagem, que o diabo está montado nele, das reitet der Teufel em alemão, né? São completados por Haien com
e eu. O diabo e eu. A única pessoa na história que não reconhece a natureza demoníaca do animal, mas a ignora contra seu bom senso, é o mestre dos diques. Sua família e, mais ainda, os aldeões, por outro lado, percebem com horror a aura diabólica do animal que é transferida para seu dono. O crítico Volker Hoffmann analisa cuidadosamente os detalhes do pacto subjacentes à história realista e afirma que o animal funciona como uma espécie de diabo construtor, Bauteufel, que ajuda na realização do novo dique. Vale ressaltar que as referências ao pacto demoníaco são implícitas. Os personagens ficam assustados pelas circunstâncias e usam expressões idiomáticas como den reitet der Teufel, o diabo está montado nele, mas nem eles, nem o narrador falam expressamente de um pacto e o protagonista seria o último a perceber. O leitor é quem entende essas alusões literárias. Ele não precisa ser supersticioso como a população rural. O motivo do pacto com o diabo funciona em um nível simbólico e deixa claro que há poderes demoníacos em jogo aqui. A construção do novo dique pode não estar errada em si, mas a ambição do construtor e sua fé cega nas habilidades humanas são fundamentalmente falhas diante das forças elementares. Enquanto o Fausto de Goethe passa por sua apoteose como super-homem alemão durante o período da publicação da novela, a chamada Gründerzeit, também a década quando Zarathustra de Nietzsche apareceu, Storm renova o potencial crítico do Fausto de Goethe. O fato de o revenant faustico Hauke Haien fracasse devido à violência do mar pode ser entendido como uma declaração poética contra o espírito da época e reafirma a problemática do homem prometeico formulada por Goethe. Afinal, o simbolismo do pacto com o demônio é por si só um aceno com o casco de cavalo, o pé do diabo, se pode dizer, que deve alertar o leitor esclarecido sobre a ambivalência ética do progresso moderno. No último ato de Fausto II, a ambivalência do progresso da civilização é mostrada mediante do holocausto cometido no casal Filemon e Baucis e a destruição da natureza do velho mundo, como mostraram, entre outros, Michael Jäger e Marcos Mazzari. A tragédia depois culmina no fracasso do projeto da criação de novas terras do mar. Como se sabe, em vez das fossas de drenagem, cava-se a tumba do próprio Fausto. Da mesma forma, o herói de Storm fracassa com sua obra, enganado pelo demônio que o possui desde sua criança, é seu demônio interno. Ao contrário de Fausto, ele reconhece seu erro e expia sua culpa na esperança de salvar os outros. O homem racional, no seu último momento, reconhece os limites da razão. O final ensolarado e pacífico da novela parece confirmar a firmeza do dique e das obras humanas. Mas toda a trama insiste na incerteza da civilização e do iluminismo. É exatamente essa realidade que ainda é assombrada pelo fantasma de Hauke Haien, que entra na novela, né? Talvez não seja coincidência que, em mais um paralelo a Goethe, essa história, lida na infância, tenha acompanhado o autor Storm até seu leito da morte e represente seu legado para a posteridade. Muito obrigado.
a gente agradece pela sua fala. Para o público, com certeza, desconhecido também, né? Tem pouca gente que leu Der Schimmelreiter, mas como você falou, existe um experimento tradutório do nosso colega e está à venda, né, pela nossa editora. Então, quem se interessa pode ler isso em português e refletir sobre essa questão. Inclusive, poderia ligar essa questão, é super interessante agora ao antropoceno, agora ao século XXI. Mas isso vamos deixar para o público, vamos ver quem tem perguntas e incluir agora a Marilene novamente e o Márcio também. Por favor. E pedir, em primeiro lugar, perguntas do público. Não sei quantos ainda aguentaram. Daí tem um comentário do Tiago, que fala das inscrições da natureza de João Simões Lopes Neto, que não conheço. Mas a Marilene conhece. Está desligado o som, Marilene. Liga o som, por favor. Nós estamos te ouvindo, mas muito no fundo, muito baixinho, Marilene. Não é? Estou na mesma posição, né? Talvez seja alguma coisa aí. Pode verificar, André? Porque eu estou na mesma posição e... Sim. Parece que melhorou? Melhorou? Não. Eu vou tirar o... Se assim funciona melhor. Sim. O que houve? O fone cansou, então. Tiago, te dou toda a razão de lembrar do João Simões Lopes Neto. Eu até tinha feito uma comparação aqui com o narrador do João Simões Lopes Neto com o cavalo, né? Porque é justamente a experiência do narrador provecto, que já está nessa aposentadoria, está esperando a morte, ele diz, está de volta à querência, e aí começa a contar das suas experiências. Então, eu agora não estou com... Não está presente na minha memória aqui as descrições da natureza feitas no conto 300 onças, mas você tem toda a razão com essa de lembrar da excelência do Simões Lopes Neto e que estava muito nesse meu horizonte. Como eu estava trabalhando só com romances, aí eu não selecionei nenhuma das passagens dele. Muito bem. Mais reações? Bom, lá na sala, no YouTube, ainda tem 25 pessoas assistindo ao vivo, mas a gente sabe que isso fica gravado e muita gente vai ter acesso sempre. Não há perguntas específicas. O pessoal também vai ficando cansado, né? Sexta-feira, 6:30 da tarde. Aliás, não há perguntas, mas há, como o do Hernani, muitíssimos agradecimentos, parabéns por todas as falas de hoje. Eu acho que foi um grande acerto, né, Klaus? Todas as pessoas começaram assim, dizendo, eu não sou um especialista na ecocrítica, foi um grande acerto a gente chamar não especialistas em ecocrítica. Eu sempre rio quando o pessoal começa assim, porque ecocrítica é mais nada do que tematizar a relação literatura e meio ambiente, né? É isso. Tem um nome, tem um carimbo agora, né? E eu acho até útil, porque existe esse campo definido, mas não é outra coisa, né? Sim, claro. Falar de paisagem ou da imbricação do homem
no seu meio, é sinal que a gente faz, só pode não ter essa capa em outros estudos, né? Então, eu pergunto ainda para o Helmut, faço a pergunta que queria fazer a respeito da nossa situação agora, onde a gente vê que essas ideias de controlar a natureza estão chegando ao seu limite e a gente recebe um feedback terrível a respeito, cada vez mais, principalmente em termos climáticos, catástrofes climáticos. Você vê em relação à narrativa também, a maneira de narrar, né? Tradicional, um realismo psicológico, mesmo com elementos góticos, mas é um indivíduo que age e depois recebe o castigo porque faz as coisas erradas. Essa maneira de narrar ainda é possível, seria possível hoje, e daria conta do antropoceno? Bom, de forma irônica, com certeza, né? O pós-modernismo tem muitas possibilidades de utilizar a escrita em gêneros, né? Que são considerados né? Do tempo passado, mas se consegue, né? Qualquer escritor hábil consegue utilizar esses recursos, né? Diria eu. Claro, soluções para os problemas do mundo eu também não tenho, né? E eu tenho plena confiança que os autores vão continuar contribuindo. Essa leitura do Storm não é nada óbvia, né? Era a leitura de colégio nosso, né? do seu provavelmente também, né? E a gente fez ênfase no fantasma, essas coisas, na superstição. Era uma leitura completamente contrária e o que acontece agora leva nossa atenção para elementos que estavam, né, presentes na novela, que também viram à tona agora na crítica, né, dela, que 50 anos atrás ninguém preocupava, né? Agora, a mesma coisa acontece com os próprios escritores, né? Acontece com a crítica, acontece com os escritores, eles começam... Eu teria, né, se não tivesse tido esse enfoque do seu evento, né, eu teria falado sobre o Sebald, né, o poema, o longo poema do Sebald, que, aliás, eu acho que ainda não foi traduzido, tem uma tradução para o inglês, que tem título alemão Nach der Natur, que pode ser lido como Depois da Natureza ou Sobre a Natureza. É um longo poema sobre a destruição do mundo, né? Seria o texto mais pertinente. Sebald seria o autor da Gema, né? Que seria um contemporâneo se ele não tivesse morrido num acidente de carro, né, em 2001. Mas é isso que eu queria dizer, comentar no início. A sua contribuição demonstra que simplesmente esse rótulo, ecocrítica, que eu acho nada de especial, mas ele ajuda para focalizar a literatura que a gente já conhece de uma outra maneira. Eu me lembro também da leitura da escola, dessa novela, faz parte do currículo, mas nunca limos isso desse jeito, né? Colocando a relação homem-natureza em primeiro lugar, né? Nesse sentido, ajuda esse rótulo, mesmo não tendo um método próprio, né? Não sendo uma metodologia agora de investigar a literatura. É uma perspectiva diferente, mais nada. Muito bem. Então, chegamos ao fim, Márcio. O que você acha? Por enquanto, né? Sim, eu acho que sim.
E na ausência de perguntas, a gente entende também que é o avançado da hora para os convidados. Marilene precisa amanhã ir praticar as suas atividades eco, sem crítica, como você me disse quando eu te convidei para essa mesa, que é cuidar das vaquinhas. Isso, eco sem crítica. As vacas não me criticam. Mas tenho certeza que esses diálogos podem permanecer por um bom tempo e se estender. Não sei se posso adiantar, assim, Klaus, que nós estamos pensando em reunir esses textos e mais alguns das comunicações, depois em um dossiê de alguma revista, né, talvez da UFPR ou da UTF-PR. Então, acho que daí dá pano para mais interlocuções, tendo isso num lugar só, como resultado desse simpósio, né? Muito obrigado, professor Helmut, professora Marilene, a todos que ainda agradeço a oportunidade, tá? Um grande abraço para vocês. Pessoal, obrigada ao público também, assim, nos permanecer fiel nesse horário não é fácil, né? Tá bem? Desde as 2 horas. Muito bem. Vou gastar mais 1 minuto, então, para registrar um agradecimento muito especial à equipe que ajudou a organizar esse evento, né? Porque senão eu e o professor Klaus estávamos perdidos, né? A Marta Lira, a Liz Oliveira, a Sheila Horst, que não está aqui conosco hoje, mas ajudou muito na organização prévia, a Maria Giovana, a Isabel e a Andressa, que nos socorreu hoje aqui na transmissão. Andressa, muito obrigado por ter aceitado. A Andressa nos salvou hoje. Não é uma deferência especial em relação às outras colegas que trabalharam tanto antes, mas hoje você nos salvou nessa transmissão aqui. A gente estava desesperado hoje de manhã. Muito obrigado. Muito até bem. amanhã. Amanhã continuamos com sessões de comunicação a partir das 8h30 da manhã. Boa noite, bom descanso a todos e a todas. Obrigado, Marilene. Tchau, Helmut. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigado.